Então, eu queria começar citando, por exemplo, vamos ver se vai, né? Eu queria citar a frase, pode passar para mim, por favor? A frase do Dr. Sproul, que ele fala um pouquinho sobre isso que eu tenho falado com vocês. Olha o que ele diz. Para qualquer pensador sério, especialmente o que se diz cristão, a vida não avaliada não é uma opção válida. E ele termina dizendo, não pensar é algo impensável. Né? Então, vejam só, todos nós somos chamados a refletir sobre a vida, a refletir sobre o momento que nós estamos vivendo, antes de embarcarmos nessa jornada e antes de darmos a nossa opinião sobre um mundo que já estava aqui, antes mesmo de nós chegarmos. Né? Então, tratando dos desafios da espiritualidade na pós-modernidade, essa, pessoal, é a primeira pergunta que eu acho que a gente precisa fazer. Que espiritualidade é essa? Eu espero que você não tenha pego o bonde andando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, alguém saiu de casa hoje achando que a gente vai falar de espiritualidade cristã? Alguém acha que a gente vai falar de espiritualidade cristã? Eu queria chamar a sua atenção para isso, porque o nosso tema não fala que nós vamos tratar de espiritualidade cristã. E é claro que nós vamos tratar de espiritualidade cristã, você não pegou o bonde andando. Mas essa pergunta, pessoal, ela é importante, eu vou explicar por quê. Porque a pós-modernidade adora falar de espiritualidade. E ela adora falar de espiritualidade, sabe por quê? Porque a espiritualidade, pessoal, se tornou um conceito extremamente vago, extremamente abstrato. É tão abstrato e tão vago, é tão fluido e tão sem forma, que qualquer pessoa pode falar de espiritualidade. A gente poderia pegar esse tema e entregar na mão de uma pessoa de qualquer outra religião e ele falaria de espiritualidade. Então vejam, espiritualidade é algo que a pós-modernidade adora falar, porque é uma coisa que não é muito bem definida. Agora vejam só, o que é a espiritualidade cristã? Eu queria compartilhar com os irmãos uma definição, que é a definição bíblica do que é ser um homem espiritual. Quem é o homem espiritual? O que é a espiritualidade? Olha o que diz a Escritura. 1 Coríntios capítulo 2, pessoal. Vamos ler? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, e não é capaz de entendê-las. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O que a Escritura coloca para a gente então, pessoal? Que existem nesse momento dois tipos de pessoas no mundo. Uma pessoa é a pessoa espiritual. E a pessoa espiritual, a pessoa que tem uma verdadeira espiritualidade, é aquela que recebeu o Espírito de Deus. Qual é a outra opção? É ser um homem natural. É ser um homem que não recebeu o Espírito de Deus. Então vejam, de certa forma, eu pergunto, é uma redundância a gente falar de espiritualidade cristã? Sim, é uma redundância falar de espiritualidade cristã, mas entendam isso, é uma redundância necessária. É uma redundância necessária, porque eu disse, a pós-modernidade adora falar de uma espiritualidade que não é definida. Então, antes da gente avançar, a gente precisa entender isso. Só existe um tipo de espiritualidade, só existe um tipo de homem espiritual. Essa espiritualidade é necessariamente a espiritualidade cristã. E esse homem é necessariamente o homem cristão. Ok? Podemos passar. Uma vez que a gente respondeu de que espiritualidade nós iremos falar hoje, a gente precisa então definir esse termo tão complicado. O que é essa tal de pós-modernidade? Meus irmãos, quando a gente fala de pós-modernidade,
nós estamos falando de um conceito que é muito utilizado, principalmente pela filosofia contemporânea, pelos sociólogos, para definir o quê? A condição do homem após esse período que ficou conhecido como modernidade, né? E o que era a modernidade? Como é que era esse homem moderno? Basicamente, o homem moderno era um homem que confiava na razão, um homem que confiava na sua racionalidade, um homem que acreditava que por meio da razão e da racionalidade, ele poderia dar sentido, significado e valor à sua própria existência, única e exclusivamente por meio da razão. Esse era o homem moderno. Agora, eu queria, pode passar? Queria falar um pouquinho sobre esse homem, né? Ele não é da modernidade, ele é de um período antes, ele é do Renascimento. Mas eu queria compartilhar com vocês, porque a gente precisa entender qual é o papel da razão nessa mentalidade. Giovanni Pico della Mirandola foi um homem do Renascimento, um filósofo, e ele escreveu essa obra chamada Discurso sobre a Dignidade do Homem. E aí a pergunta é, o que é que, da perspectiva dele, confere dignidade ao homem? O que vocês acham que é? A capacidade de utilizar a razão. Olha o que ele escreveu. Aqui, pessoal, ele está simulando uma conversa entre Deus e Adão, ok? Isso aqui, vamos lá, deixa claro, né? Isso não é Bíblia, ok? Isso aqui é ele falando. Então, olha o diálogo que ele imaginou. Não te demos, ó Adão, uma morada fixa, nem feições próprias, nem dons particulares, a fim de que seja lá qual for a morada, a feição ou o dom pelo qual vieres a optar, tu, através dos teus próprios juízos e decisões, os conquistes e os possuas. Olha o que ele diz: coloquei-te no centro do mundo, a fim de que possas, com um livre e extraordinário escultor de ti mesmo, plasmar a tua própria forma, tal como a preferires. O que ele está dizendo aqui? Que a dignidade do homem para Mirandola, desculpa, eu não sei a pronúncia do italiano, tá? Mas o que ele está dizendo ali? Que a dignidade do homem está justamente nisso. Em quê? Na capacidade de usar a sua liberdade, a sua autonomia, de utilizar a razão que ele tem para fazer o quê? Definir aquilo que ele vai ser. Na continuação da conversa, fica muito claro que ele pode decidir se ele vai ser como os animais, ou seja, abrir mão do uso da razão, ou se ele vai ser como as criaturas divinas. Isso fica muito claro. Ou seja, é por meio da razão, é por meio da racionalidade que eu defino quem eu sou, aquilo que eu vou ser. E é isso que para ele confere dignidade ao homem. Bem, isso não é diferente do que René Descartes vai dizer. René Descartes, pessoal, é o pai da filosofia moderna. E olha o que ele diz: cogito ergo sum. Vocês já viram falar, né? Penso, logo existo. Vejam que a ideia, ela passa no tempo, mas ela está ali ainda. É por meio da razão que eu defino aquilo que eu vou ser. É por meio do meu conhecimento, da minha racionalidade, que eu compreendo, inclusive, que eu existo. Vejam o papel que a razão ocupava na modernidade, né? Então, para fechar essa parte, esse é o homem moderno. O homem que confia na razão, que é iluminado pela razão e que acredita que por meio da razão ele pode fazer de si mesmo um homem melhor. O homem que acredita que por meio da sua racionalidade ele pode fazer do mundo um mundo melhor. Qual é o problema, pessoal? É que não vai demorar muito e vamos chegar ao fim desse otimismo do homem moderno. Não dura muito, né? Não dura muito. Logo, eles começam a compreender que a racionalidade, que a razão por si só,
é incapaz de dar todas as respostas. O homem não é só conhecimento, o homem também é existencialista. Existencialista não, mas ele também é sentimental. Né? Todos nós queremos ser amados, queremos amar. Todos nós lamentamos diante da morte. Ou seja, é muito mais do que uma máquina. Ok? Então, como é que chega o fim do otimismo do homem moderno? No século XX. O que nós tivemos no século XX, pessoal? Está ilustrado ali, ó. 2 grandes guerras mundiais. Nós tivemos atrocidades nunca vistas antes na história da humanidade. Nós tivemos e vimos o homem moderno, o homem com seu conhecimento científico, trabalhando em prol de coisas que foram capazes de destruir, de matar, de aniquilar, de trazer caos generalizado ao mundo. Então, toda essa realidade do século XX cria um ambiente de ceticismo diante do uso da razão. E aí, o que se instala, na verdade, é um ambiente de frustração, um ambiente de descrença, que acabou fazendo o quê? Sufocando as ideias do homem moderno. E abriu caminho para quê? Para isso, que nós estamos chamando de modernidade, de pós-modernidade. Okay? Então, fechando essa primeira parte, é a frustração diante do uso da razão, diante da confiança na própria capacidade do homem de dar sentido, de dar valor, de dar significado à vida, que vai levar ele a esse caos, a essa angústia do homem moderno, ok? Agora, qual é o meu ponto aqui, pessoal? É que no meio de tudo isso que nós estamos falando, no meio de toda essa transição de humanismo, iluminismo, idolatria da razão, depois descrença da razão, modernidade, pós-modernidade, no meio de tudo isso está a igreja. No meio de tudo isso está quem? Está o homem cristão, ou para utilizar a palavra do nosso congresso, está o homem espiritual. E o que está acontecendo com ele, pessoal? Ele está sofrendo as pressões da sociedade, as pressões de um mundo em transformação, para que aconteça com ele aquilo que a gente vê na figura, para que ele assuma a forma do mundo, para que ele se adeque à forma do mundo. Eu não sei se ficou claro ali na imagem, mas é isso que está acontecendo. À medida que essas coisas vão acontecendo, essa pressão vai também se desenvolvendo. Pode passar, por favor. Mas em resposta a isso, a gente tem o quê? As Escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a única resposta plausível que vocês podem dar a tudo que Deus fez por vocês. E ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Então, essa é a resposta que a Escritura dá para essa pressão que o homem espiritual vem sofrendo ao longo de todo o tempo. Pode passar, por favor. Qual é, então, pessoal, o primeiro desafio que eu queria trazer para a gente pensar hoje? O primeiro desafio da espiritualidade cristã na pós-modernidade é a desvalorização da verdade. Essa, pessoal, é, sem sombra de dúvida, uma marca do nosso tempo. A pós-modernidade, ela coloca em dúvida, toda e qualquer alegação de verdade. Ao invés disso, a pós-modernidade, ela promove o quê? Ela promove uma coisa chamada pluralismo. Você deve ter ouvido falar na televisão, diversidade.
Essas são as palavras que o mundo pós-moderno adora. Pluralismo de ideias, pluralismo filosófico, pluralismo religioso, diversidade. É isso que caracteriza. Essa é uma das coisas que caracteriza a sociedade pós-moderna. E aí, pessoal, qual é o problema? No pluralismo, que é incentivado pela nossa sociedade, o que a gente tem? A gente tem basicamente uma grande feira, com variados produtos, diferentes raças, diferentes etnias, diferentes gêneros, ok? Diferentes espiritualidades, religiões, e tudo isso está posto e você pode escolher qualquer uma dessas opções. A única coisa que você não pode fazer no mundo pluralista e pós-moderno, sabe o que é? É dizer que uma dessas coisas é melhor do que a outra. Você não pode dizer que um gênero é melhor do que outro, que um sexo é melhor do que outro, e também não pode dizer que uma religião é melhor do que a outra. E aí a gente começa a ter um ponto muito sensível de contato com a nossa espiritualidade, que afirma que Jesus é o quê? O caminho, não um caminho, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, foi isso que Jesus disse. Como é que a gente vai relacionar isso, essa verdade da nossa espiritualidade, com a verdade do mundo pós-moderno que diz que tudo é possível? O que eles tentam fazer é um malabarismo de juntar todas as religiões de uma maneira inclusiva e tentar se adequar nesses pontos sensíveis. Então, olha o que acontece. A gente tem a verdade sob suspeita, pluralismo, diversidade, e a gente tem um fenômeno. O que acontece? A gente não tem mais verdades. Agora a gente tem verdades. Ao invés de fato, nós temos versões sobre um fato. Temos apenas narrativas. Tudo agora é narrativa, tudo agora é construção, tudo agora é produto da subjetividade. São as palavras que a gente ouve na academia, na faculdade, nas nossas conversas. E aí, qual é o ponto disso? Desvalorização da verdade. Se tudo é verdade, nada é verdade. Se tudo é discurso, se tudo é desconstrução, aonde está a verdade? Essa é a pergunta. E aí, por isso, muitas pessoas vão dizer que o mundo pós-moderno, a sociedade pós-moderna, é também uma era de pós-verdade. A verdade, ela passa a ser tratada como uma utopia, como uma ilusão filosófica. E aí, pessoal, qual é o problema? Qual é o problema? Se a gente trata a verdade como utopia, se a gente trata a verdade como uma ilusão filosófica, a gente está abrindo espaço para quê? Para que as verdadeiras utopias, para que as verdadeiras ilusões filosóficas sejam confundidas com a verdade, ou sejam, inclusive, tratadas como verdade. Ok? Então, esse é o grande problema da desvalorização da verdade. A gente não sabe mais onde pisar. A gente não sabe mais acreditar. Tudo é o quê, pessoal? Fake news. Ok? Tudo é narrativa, tudo é construção. Esse é o problema. E aí, antes de passar, né, a gente tem um exemplo, antes de falar da nossa realidade, de como isso afeta a igreja, a gente precisa reconhecer que esse problema de uma sociedade pós-moderna, ele afeta a sociedade como um todo. Né? E aí eu queria trazer para vocês um exemplo que eu acho que está bem fresco na nossa mente, que é o exemplo da ideologia de gênero. Pessoal, a ideologia de gênero é exatamente isso. Uma ideologia disfarçada de teoria antropológica. Ela é uma ideia que, apesar de não ter qualquer comprovação científica, busca se estabelecer como verdade. Por meio de quê? Pressões políticas, pressões sociais, pressões jurídicas. Então, é isso que a gente começa a ver do nosso tempo. Agora, vamos lá, quem nasceu depois de 1995? Pois bem, eu nasci em 88, e vou dizer para vocês uma coisa. A gente já pegou esse trem,
andando. O trem já tinha partido muito antes da gente começar a saber escrever o nosso próprio nome. A verdade é essa. Pessoal, em 1995, já estavam discutindo ideologia de gênero. Houve uma conferência em Pequim, e eles estavam tratando disso por quê? Porque a ideologia de gênero, pessoal, ela é o braço da revolução sexual, ela é um braço do movimento feminista. Então, quando a ideologia de gênero surge, ela surge com que propósito? Com o propósito de dizer que a diferença entre homem e mulher não existe. A diferença entre homem e mulher é uma construção social. Ser homem e ser mulher é um papel social que você pode escolher se você vai ser um ou se vai ser outro. Você vai querer desempenhar o papel de homem ou o papel de mulher. Isso é o que diz a ideologia de gênero. Ok? Eles estavam tentando dizer que isso não corresponde à realidade. Vejam só como é que é a inversão, né? A gente está falando de ilusão filosófica, e é exatamente isso que eles fazem. Deixa-se de falar de sexo, tá? E eu vou dizer isso para quem não sabe, né? Até a minha adolescência, juventude, gênero era uma coisa rara. A gente ouvia falar de sexo masculino e feminino. Mas hoje isso é dado como normal, a substituição da linguagem, porque o sexo biológico não dá para negar, ok? Então, o que a gente tem hoje é ilusão filosófica. O que eu estou querendo dizer é que a ideologia de gênero é, por exemplo, uma ilusão filosófica que tenta se afirmar como verdade. E, pessoal, isso vai trazendo grandes consequências. Percebam que essa ideia, é importante a gente perceber isso. Se a gente for voltar no tempo, ela chega lá na modernidade, mas chega também lá no Renascimento. É exatamente isso que Pico della Mirandola estava falando. Eu não tenho a minha essência definida. Eu posso, a partir da minha razão, definir aquilo que eu vou ser. A grande diferença, né, disso que eu vou falar agora, para o que Descartes falou, penso, logo existo, é que agora é sinto, não é mais penso, logo existo, agora é sinto, logo sou. Né? É uma transformação que a sociedade vai vivendo, e é assim que a vida vai sendo tocada. A pergunta é, pessoal, aonde é que isso vai parar? A gente acabou de ver um exemplo agora nas Olimpíadas, ok? Acabamos de ver um exemplo nas Olimpíadas, onde as implicações desse tipo de pensamento vêm à tona. Uma pessoa que nasceu homem, ok? Foram feitos testes clínicos que comprovaram o gene masculino, ok? Só que essa pessoa foi criada como mulher. Esse é o ponto. O pai, a família, criou como mulher, educou como mulher, vestiu-se como mulher, e aí chegamos agora ao momento onde, no campeonato, isso veio à tona. Por quê, pessoal? Porque os esportes, a gente sabe disso, existe uma diferença biológica entre homem e mulher, especialmente em esporte de contato. Agora, qual é o ponto aqui? A pergunta que eu faço para vocês é, o que prevaleceu? Qual foi a verdade que a pós-modernidade aceitou? A verdade estabelecida pelos fatos científicos de que biologicamente estamos lidando entre uma luta de um homem com uma mulher, ou a verdade que pode ser moldada de acordo com o consenso social? É isso que a gente viu. Pode passar, por gentileza. Quais são, então, os desafios que nós, o povo da verdade absoluta, enfrenta na era da pós-modernidade? O primeiro desafio é esse aqui. A tentação de compartimentalizar a nossa fé. A tentação de tratar a nossa espiritualidade como um tipo de fé que a gente usa dentro da igreja, mas quando a gente sai para o mundo, sai para a sociedade, a gente pega ela e guarda dentro do bolso. Um cristianismo de bolso. E aí, quando a gente vai para a sociedade, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para a faculdade, ali não está mais o cristão, ali está o cidadão, né?
como se fosse possível separar as duas coisas, como se fosse possível colocar a nossa fé no armário em casa, dentro do guarda-roupa, enquanto a gente segue a vida. Eu vou fazer um trabalho acadêmico, um trabalho científico, não, aqui está o cientista, não está o David, que possui uma fé muito bem fundamentada e que abrange toda a vida. Essa é a primeira tentação que a gente tem, compartimentalizar a vida. Vou discutir política. Não, agora não é mais o cristão, agora é o cidadão David discutindo política. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos os meus princípios cristãos e vou guardá-los? Essa é uma tentação que se coloca para a gente. Pode passar, por favor. Olha o que diz Francis Schaeffer. A verdadeira espiritualidade abrange toda a realidade. Pode passar. Olha o que diz Abraham Kuyper. Não existe 1 centímetro quadrado no domínio inteiro de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não reivindique dizendo que é meu. Não existe nada nessa realidade que a gente não deva tratar como um assunto espiritual. Os nossos relacionamentos, os nossos empregos, a vida como nós tocamos aqui, a gente não pode esquecer isso, nós somos cidadãos de 2 reinos. Ao mesmo tempo que estamos vivendo nesse mundo, não podemos esquecer a nossa identidade. Somos o quê, pessoal? Filhos de Deus. Estamos a caminho da nossa verdadeira cidade. Então, precisamos vencer essa tentação de compartimentalizar a nossa espiritualidade. Olha a resposta que Jesus dá. Vocês, PIB da Chatuba, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe. Vai brilhar onde, pessoal? Nas trevas. Na sociedade pós-moderna. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Ou seja, nós temos 2 opções aqui. Ou a gente compartimentaliza a nossa fé, ou a gente segue a orientação que Jesus nos deu, e permite que a nossa fé brilhe diante dos homens. É compartimentalizar ou iluminar. Essas são as 2 opções que são colocadas diante de nós. A segunda tentação, pode passar, é relativizar a nossa espiritualidade. A primeira é guardá-la no bolso. Eu não vou negar ela, propriamente dito, mas eu vou guardá-la no bolso e vou usá-la nos momentos que eu acho que são convenientes. A segunda, pessoal, é mais agressiva, mais explícita, é realmente relativizar a verdade bíblica. Eu queria ler com você uma citação, pode passar, desse homem aí chamado Rudolf Bultmann. Pessoal, é um teólogo, tá? É um professor de teologia que disse essas palavras. E eu queria, antes de você ler, por favor, discordamos disso, ok? Olha o que ele diz. Pode-se crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Deus e Salvador, sem a necessidade de acreditar no nascimento virginal, na encarnação, no túmulo vazio, na ressurreição e na segunda vinda. Todos esses elementos seriam derivados da mitologia judaica, do gnosticismo helenístico. Resumindo, pode-se crer sem a necessidade de acreditar. É isso, pessoal, que diz o teólogo liberal Rudolf Bultmann. Sabe por que ele escreve isso? Porque no contexto em que ele estava vivendo, estava pipocando a ideia do racionalismo que a gente falou antes. E aí o que ele vai dizer é o seguinte, olha só, ninguém na sociedade vai aceitar um tipo de fé que acredita em coisas sobrenaturais. Então vamos desmistificar, desmitologizar, eu acho que é essa a palavra, a fé. Vamos pegar tudo aquilo que é espiritual, que o homem racional não aceita, e vamos excluí-la, ok?
Em outras palavras, o que ele estava fazendo? Ele estava conformando a verdade da Bíblia, a verdade revelada na palavra de Deus, para fazer ela ser aceita na comunidade, para fazer ela ser aceita no mundo em que ele estava vivendo. E o que aconteceu com ele, pessoal, acontece com a gente. Dizer que só existe um gênero, quer dizer, 2 gêneros, masculino e feminino. São essas coisas que se colocam para a gente, uma tentação no sentido de abrir mão das verdades que são propostas pela Bíblia. Se a gente prestar atenção no teólogo da nossa época, a gente vai ver que, às vezes, não existe nem muita diferença entre o que alguns teólogos estão falando e o que o mundo está falando. Isso é uma mente que foi contaminada, que se amoldou a forma de pensar o mundo. Pessoal, como é que a gente chega? Pode voltar. Volta, por favor. Como é que a gente chega nesse absurdo aqui? Sabe como é que é? É relativizando a verdade. É relativizando as Escrituras. É dizendo que a Escritura é suficiente para me salvar, mas não é suficiente para dizer como eu devo viver em sociedade. É suficiente para o perdão dos meus pecados, mas não é suficiente para dizer como eu devo viver em família, em comunidade, como eu devo fazer o meu trabalho, como eu devo fazer as minhas pesquisas científicas. É aí que começa o problema. Mas nós dizemos mais uma vez que a Escritura é totalmente inspirada por Deus, inerrante, infalível e plenamente suficiente. Ok? Permanecer na verdade e viver de acordo com a verdade é um desafio da espiritualidade no mundo em que nós vivemos. Pode passar, por gentileza. Em oposição, olha o que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, se o sal começar a ter o mesmo gosto do mundo, o mesmo sabor do mundo, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora. Essa é a consequência de relativizar e se adequar à forma de viver e de pensar do mundo. Ok? Pode passar, por gentileza. O segundo desafio, pessoal: desintegração da moralidade. O primeiro foi o quê? Alguém lembra? Desvalorização da verdade. Pessoal, se a gente pensar na pós-modernidade como esse grande trem, essa é a próxima estação, a estação inevitável. Se a gente relativiza a verdade, a pergunta que vem logo seguinte é: como é que a gente vai definir o que é certo e o que é errado? Como é que a gente vai definir o padrão de moralidade, se a gente já relativizou a verdade? Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A moralidade se torna simplesmente uma questão de opinião. E a opinião a gente sabe como é que é. Eu tenho a minha e você tem a sua. É isso que acontece, é um passo a passo. Primeiro a gente relativiza a verdade, agora perdemos o padrão de moralidade. E aí, eu queria trazer um exemplo para vocês. Eu não vou falar de TikTok, não. Eu vou falar de TikTok, não. Eu vou falar de algo que é mais sério, que diz respeito, e que está em voga nesse momento. Eu quero falar com vocês sobre as leis que regem as nossas vidas. Vocês já perceberam que a nossa vida é regida por leis, certo? Pessoal, como é que se criam as leis? São pessoas que possuem uma cosmovisão, pessoas que possuem um padrão de moralidade, e elas vão ditar as leis que vão reger as nossas vidas, vão dizer como nós vamos nos comportar em sociedade, vão dizer o que é certo e o que é errado, o que é moralmente aceitável e o que não é. Agora, olha o problema que se coloca para nós. Se a gente relativizou a verdade, pode passar, e se a gente
está caminhando para uma moralidade que é relativa, qual é o resultado disso? Pode passar. Incapacidade de discernir o que deve ser do que é. A gente não tem mais padrão. Uma vez que a verdade foi relativizada, como é que a gente vai dizer o que é? A gente não tem mais dizer o que é. O que passa a ser regular a nossa vida é situacional. Olha, vai ser assim porque a sociedade está pensando dessa forma. E é assim que, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, apesar da Constituição, o Congresso aprovou o aborto. E é assim que a humanidade vai andando, aqui no Brasil também. Apesar da nossa Constituição definir o que é uma família, a gente usa o que? O padrão situacional, ok? Porque a verdade agora ela é relativizada. No nosso tempo, no nosso momento, a gente pensa diferente. Então não é mais o que é o que deve ser. E a partir daí, pessoal, a gente tem grandes problemas que podem surgir. A gente viu recentemente, né, um juiz dizendo como um médico deve proceder. Quem foi que estudou medicina? O juiz ou o médico? Quem tem mais condições de falar sobre a vida no ventre? O juiz ou o médico? O médico disse que não pode fazer, o juiz disse que pode. E que tem que fazer. E o que prevaleceu? A voz do juiz. A gente pergunta, o que isso tem a ver com nossa espiritualidade? Ora, se um juiz que não estudou medicina determina como o médico deve agir, quanto tempo para ele dizer como o pastor deve pastorear? Quanto tempo para ele dizer que a sua fé é imoral? Baseado em quê? Na moralidade dele. Baseado numa moralidade secular. Baseado numa moralidade pós-moderna. Então, são esses problemas que vão se apresentando para a gente. Pode passar. Qual é o desafio, então, que o povo da moral absoluta enfrenta na era da pós-modernidade? Adequar a espiritualidade à moralidade secular. Isso aqui é uma grande pressão que a gente vem sentindo. São essas opções: adequar a espiritualidade ou iluminar. E o que a gente percebe, pessoal, infelizmente, é que cada vez mais está acontecendo uma infiltração dentro das igrejas. Uma infiltração do quê? De uma cosmovisão secular, de uma espiritualidade, entre aspas, secular, de uma forma de viver secular. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. O número crescente de meninas grávidas das nossas igrejas. O número crescente de divórcios nas nossas igrejas. O que é isso, pessoal? Isso é a infiltração de uma sociedade pós-moderna. Obrigado. Tá bom, obrigado. Nada. Isso é, pessoal, a infiltração de uma mentalidade pós-moderna dentro das nossas igrejas. Aí como é que a gente vai julgar, por exemplo, aplicar a disciplina? O que a Bíblia diz sobre aborto? O que a Bíblia diz sobre divórcio? O que a Bíblia diz sobre relacionamento entre pessoas do mesmo sexo? Agora vejam só, quando essas notícias, por exemplo, sobre o aborto, pipocaram um tempo atrás, muitas pessoas foram para as redes sociais, inflamadas, deram suas opiniões. A pergunta é, quantas delas levaram em consideração a verdade bíblica? Quantas delas pararam um minutinho antes e falaram assim, tá bom, calma aí, a situação é difícil, claro que é difícil. Imagine só, a gente tem uma criança grávida, o que é um problema, a gente tem uma menina que foi violentada, o que é um problema, e a gente tem um terceiro problema, que a sociedade pós-moderna não quer discutir. Existe uma vida no ventre. Então, tudo isso se coloca diante de nós, e a gente simplesmente vai para a rede social, dá a nossa opinião, e ignora a verdade bíblica, ignora a espiritualidade, a nossa espiritualidade, a fé bíblica,
que diz que Deus entretece a vida no ventre, quando ainda ela é informe. Lá em Êxodo, pessoal, em Êxodo, não estou nem falando do Novo Testamento, no livro de Êxodo, logo ali quando Deus dá os mandamentos, capítulo 20, 21, 22, existe uma defesa da vida do ventre. Se uma pessoa esbarrar numa mulher grávida e o bebê morrer, sabe o que acontece? Ela paga com a vida. Sabe o que isso significa? Que para Deus, a vida dentro da barriga da mulher tem tanta importância quanto a vida fora. Um homem adulto é tão importante quanto o bebê ali dentro. Como é então que a gente vai para a internet discutir as coisas? Como é que a gente vai expressar a nossa opinião no mundo pós-moderno sem levar em consideração a verdade que é revelada na palavra de Deus? Esse é o desafio. Ou a gente se adequa ao padrão moral do mundo, ou a gente fica firme e ilumina as trevas. Esse é o seu chamado. Iluminar esse mundo pós-moderno. Pode passar. Mais uma vez, Francis Schaeffer, olha o que ele diz. A aplicação das Escrituras em nossa vida é o que demonstra, de fato, se cremos nelas. Não adianta você vir para a igreja dizer que crer, dizer que acredita, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você toca a sua vida como se nada disso estivesse estabelecido. Deus se pronunciou por meio da Bíblia, então nós precisamos seguir os seus parâmetros. Não há outra opção. Terceiro problema, pode passar. A desintegração do pensamento cristão. Se a gente relativizou a verdade, se a gente perdeu um padrão de moralidade, é porque, em outras palavras, pessoal, a cosmovisão do mundo mudou. A forma de pensar cristã, que era o que dominava a sociedade há um tempo atrás, já não é mais o ethos. Veja, desintegração do pensamento cristão. O período pós-moderno é marcado por isso. Nós passamos de uma sociedade fortemente influenciada por uma cosmovisão cristã para uma sociedade influenciada pela pós-modernidade. E o mundo pós-moderno é isso aí, ó. Essencialmente um mundo pós-cristão, um mundo onde o cristianismo não é mais um consenso. Ok? Você assiste um programa, um filme, um seriado hoje em dia, e é muito raro você encontrar ali os princípios bíblicos. Eu fiquei muito feliz outro dia quando minha esposa estava vendo uma série. Caramba, me fugiu o nome. Uma série de época, né, ok? E quantos princípios bíblicos haviam ali? É coisa rara encontrar esse tipo de material. E aí a gente diz logo o quê? Que é série de menina. Eu falei isso para ela. Mas vejam só, é raro a gente encontrar. É raro. A gente tem que ser seletivo nas nossas programações, até mesmo para se entreter. O cristianismo não é mais o consenso. O mundo pós-moderno é o mundo do homem, que rejeitou, pessoal, a verdade de Deus. A gente não pode sair daqui sem dizer isso. Eu queria compartilhar com vocês uma definição. Pode passar. Uma definição bíblica de pós-modernidade. Olha o que diz. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O seu coração insensato obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso, pessoal, é uma definição do nosso tempo. Rejeitar a verdade de Deus
E primeiro fizeram esse movimento. Não, eu vou definir aquilo que é verdade. Eu vou definir aquilo que é certo. Eu vou dar sentido para a minha vida. Eu vou dar propósito e significado. Pessoal, é exatamente o que aconteceu no Éden. Foi exatamente a primeira tentação que Adão e Eva sofreram. A tentativa de se tornarem autônomos em relação a Deus. A tentativa de tocar a vida sem depender de Deus. De ser como Deus, autossuficiente. É Deus que diz a moralidade. Não, agora nós vamos dizer o que é certo. Nós vamos dizer o que é errado. Nós vamos dizer o que é justo. Isso é rejeitar a verdade revelada nas Escrituras. É rejeitar o próprio Deus. Às vezes fazendo um ídolo com as próprias mãos. Mas como nós vimos hoje, às vezes fazendo do próprio homem aquele que é alvo de adoração. A nossa racionalidade, ou os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar. Isso é pós-modernidade. Sabe o que o texto diz sobre isso? Que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça. É o que diz antes. Sabe o que isso significa? Que o mundo pós-moderno é o mundo que está debaixo da ira de Deus. Essa é a grande implicação. Pode passar. Como viver, então, para a gente finalizar, a espiritualidade na pós-modernidade? E aqui eu já estou indo para o final. Como viver a espiritualidade na pós-modernidade? Em primeiro lugar, pessoal, assumindo a nossa espiritualidade diante do mundo. Isso significa parar com essa ideia de relativizar as Escrituras. Significa parar com essa ideia de compartimentalizar a nossa vida, mas assumir a nossa identidade diante do mundo, como filhos de Deus, que obedecem à palavra de Deus, que são moldados pela palavra de Deus, e que pretendem iluminar esse mundo com a palavra de Deus. Em segundo lugar, reconhecendo o senhorio de Cristo em todas as áreas da vida, não apenas nas questões relativas às questões espirituais, não apenas no que diz respeito à salvação ou à santificação, mas em todas as áreas da vida. A sua vida conjugal, a sua vida com quem você vai se casar, tudo isso você precisa levar em consideração o que as Escrituras falam. Em terceiro lugar, reconhecendo que estamos em guerra. Reconhecendo que estamos em guerra e que os desafios da espiritualidade cristã exigem que usemos as armas espirituais. Então, nada de acreditar, pessoal, que nós estamos num parque, um parquinho de diversões, no jardim. Existe uma batalha acontecendo pela sua vida, a fim de tentar te afastar dos caminhos de Deus. Existe uma batalha acontecendo para tentar impedir outras pessoas de conhecerem a verdade. Existe uma batalha acontecendo e muitos estão morrendo, estão indo para o inferno. A gente precisa encarar essa realidade e precisamos lutar com as armas certas. Precisamos lutar com as armas certas. Precisamos verdadeiramente assumir uma espiritualidade cristã, orar, jejuar, frequentar os cultos, aonde somos fortalecidos por meio da pregação, aonde somos fortalecidos por meio da ajuda de outros irmãos. E, em terceiro lugar, sem deixar de reconhecer que o mundo que estamos vivendo é um mundo em desespero. A grande conclusão do homem moderno e do homem pós-moderno e de qualquer outro tipo de homem que venha a surgir é que ele é incapaz de dar sentido para a sua vida, incapaz de dar verdadeiro significado, incapaz de resolver todas as suas demandas.
E quando ele percebe isso, ele entra em desespero, ele fica em angústia, como dizia Schaeffer. E aí, pessoal, é aonde nós entramos. Eu e você temos a resposta que o mundo precisa ouvir. Eu e você podemos apontar para a verdade e falar, isso aqui é verdade. Eu e você podemos apontar para Cristo e falar, esse Jesus é o Senhor. Esse Jesus pode satisfazer as suas necessidades, pode suprir as necessidades da sua alma. Essa é a resposta que nós temos. E esse é o dever que nós temos, de ser sal e de ser luz nesse mundo pós-moderno. Amém? Eu queria ler com vocês um texto da Escritura, que está no livro de Judas. Por favor, abra sua Bíblia. A partir do verso 20, diz assim: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Eu quero terminar dizendo, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.